Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Graça e paz da parte de Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conseguem pelo menos ver a imagem? Conseguem ver mais ou menos? Nós vamos apresentar um tema hoje aos irmãos, que é um tema relativamente pesado, é uma profecia que está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, do Apocalipse. Quem gosta de seguir pela Bíblia, eu até já falei sobre isso aos irmãos, não sobre esse tema, mas sobre a forma como os irmãos podem anotar as profecias. E nesta noite, irmãos, nós vamos estudar um tema que ele tem uma importância fundamental nos nossos dias. É um fato que o livro do Apocalipse é o livro dos nossos dias, isso nós temos visto a cada estudo, mas hoje particularmente nós vamos ver um estudo que é tão importante quanto, como nós falamos, pesado. E é um tema que é preciso ter coragem para ensiná-lo. Mas, acima de tudo, irmãos, tenho na mente o seguinte: eu tenho ouvido hoje muito isso e me preocupa bastante quando ouço isso de cristãos. Olha, mas isso, o mais importante é que a gente fale da salvação. O mais importante é isso, o mais importante é aquilo. Irmãos, o mais importante é que a Bíblia diz que o cristão vive de toda palavra que vem da boca do Senhor. Toda. E a Bíblia é toda a palavra do Senhor. Então nós não podemos escolher dizendo essa parte é melhor ou aquela parte é melhor. O que sabemos sim é que o livro do Apocalipse é um livro tão pouco estudado, tão pouco conhecido, que ele se torna muito importante nos dias de hoje exatamente por isso. A grande prova de que nós temos de que o livro do Apocalipse é um livro importante para a nossa época é que Satanás cegou tanto todos os professos cristãos que eles não conhecem esse livro. O inimigo sabe a importância desse livro, sabe. E nessa noite nós vamos ver um estudo, como digo, que é muitíssimo importante. O Deus, em sua infinita sabedoria, reservou todo um capítulo para esse tema, que é exatamente Apocalipse 17. Nós vamos ler então Apocalipse 17, do capítulo 1 até o versículo 12. 17, nós vamos ler então o versículo 1 até o 12 e depois vamos apresentar aos irmãos, pela graça de Deus, o que esse capítulo nos revela. 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Num primeiro momento, você lê Apocalipse 17 e diz, como a gente tem percebido em muitas igrejas, eu não entendo nada. Você olha e vê que é um livro simbólico, e o Apocalipse 17 também é um livro simbólico. Claro que a igreja aqui já consegue apontar algumas coisas, né? Porque já aprenderam algumas coisas aqui do Apocalipse, né? Mas o fato é que esta profecia está acontecendo exatamente nos dias em que nós vivemos, porém, né, profecia esta que, se a gente não presta atenção em todos os simbolismos que ela contém e a razão pela qual Deus nos dá ela, obviamente que nós não vamos entendê-la, né? Mas começa, né, com versículo 1, 17:1. Veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Em primeiro lugar, a profecia inicia dizendo: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Se nós disséssemos aqui, como é o nome do irmão? Você? Qual é o seu nome? Adriel. Imaginem que passassem, hoje nós estamos no ano de 2019. Imaginem que passassem 20 anos e alguém começasse a escrever uma carta daqui a 20 anos dizendo: no tal dia de março eu conheci o irmão Adriel e ele tinha na mão um celular. Um exemplo apenas, tá bem, meu irmão? Né? Obviamente, vocês na hora pensariam que este relato não pode ter acontecido antes do ano 2000. Porque antes do ano 2000 não haveriam celulares como hoje nós conhecemos. Aqui, vejam que Deus está pontuando para nós a época em que isso deve ocorrer. Olhe como começa. Veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Então ele está mostrando, se vocês voltarem um pouquinho no capítulo 15, vejam o capítulo 15, 1, o que diz. 15, 1. Vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As pragas ainda não caíram sobre a terra. Então João está mostrando que ele viu um dos anjos que tinha uma dessas 7 pragas, ou 7 taças. A Bíblia, lembre-se, o Apocalipse fala de 7 trombetas e 7 taças. As trombetas são as pragas com mescla de misericórdia. As pragas, ou as 7 taças dos anjos de Deus, que saem do templo de Deus com elas, são as pragas finais que vão assolar a terra. Então, certamente, João está relatando uma época em que veio um anjo que está no futuro nosso, ou seja, está um pouco à frente desse nosso tempo. Tá bem? O anjo vem, ele vê o anjo, mas ele vê o anjo já com uma das taças. Por quê? Porque está um pouco à frente do nosso tempo. Entendido até aqui? Ou seja, o que ele está vendo é o que vai acontecer daqui a pouco tempo do nosso tempo. Certo? Então, ele vê o anjo com uma das taças e o que mais? Vem, o anjo diz, eu vou te mostrar a condenação da grande... O quê? Prostituta que está sentada sobre muitas águas. Me ajudem agora. Vamos lá. Vamos já, no primeiro versículo, já vamos decodificar biblicamente o que está acontecendo aqui. Vocês já têm conhecimento suficiente para isso. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz. Que mais? Da grande prostituta. O que é uma prostituta
Em profecia, as virgens são as igrejas de Deus. E a prostituta é o quê? Babilônia, uma igreja caída, meus irmãos. Vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que está sentada sobre muitos. Apocalipse 17:15, vamos ler? 17:15, quem quer ler aí? Vamos deixar que a Bíblia se interprete. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Vamos ler de novo então? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 pragas, muito bem, e falou comigo dizendo-me, com quem que ele está querendo falar hoje? Conosco, amém? Vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que está assentada sobre o quê? Muitos povos, multidões, nações e línguas. Então, a primeira frase é: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, que lidera, que domina muitos povos, nações, multidões e línguas. Tá bem? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se houver alguma dúvida, irmãos, a gente volta. Tem que ficar muito claro. Está deixando claro que existe 2 tipos de igreja aqui. Amém? Claro. Existe a igreja prostituta, que é a igreja babilônica, que é a igreja caída. Existe a virgem, que é a igreja de Deus, como nós já estudamos, certo? Muito bem? Aqui entra a profecia das 10 virgens. Claro, as 10 virgens apenas, a diferença é que as virgens são as igrejas de Deus. Essa é a grande prostituta, ou seja, é uma igreja que domina sobre todas as outras igrejas que se uniram a ela. Lembra que nós estudamos? Apocalipse 18, né? Caiu a grande Babilônia. E aqui está falando de quem? De uma prostituta ou da grande prostituta? Da grande prostituta. Então é a grande Babilônia que nós estudamos. Muito bem, pastor, é isso mesmo, né? Agora, versículo 2. Com a qual, ou seja, com esta igreja, versículo 2, se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vamos lá então, de novo. Com a qual se prostituíram os presidentes, os governadores, os líderes do mundo, todos, inclusive líderes de igrejas, ok? Se prostituíram com ela. E os que habitam na terra, quem são os que habitam na terra? Habitam na terra. Apocalipse 17:8. Vamos ver quem são os que habitam na terra para a gente não fazer confusão. 17:8. A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quem são os que habitam na terra então? Os que não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, como entender isso? Aqueles que em algum momento aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, aqueles que realmente aceitaram, têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não aceitaram Jesus são os que habitam na terra. Qual é a diferença? O verdadeiro cristão, ele está no mundo, mas não é do mundo, certo? Jesus disse: Pai, cuida deles, estão no mundo, mas não são do mundo, certo? Esse é o cristão, né? O discípulo de Cristo. Levou-me em espírito ao deserto, vamos voltar um pouquinho, 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, os que não têm o seu nome escrito no livro da vida, se embebedaram com o quê? Qual é o vinho da prostituição dela? Uma igreja caída, qual é o vinho da prostituição dela? É o vinho do adultério, ou seja, doutrinas adulteradas ou enganadas, certo? Doutrinas de engano. Então vão pensando, uma igreja grande que domina sobre muitas outras, sobre povos, multidões, nações e línguas, e que está embebedando todo mundo com doutrinas enganosas. Qual é a diferença entre a água e o vinho? A água é uma bebida pura, o vinho é uma bebida misturada, e este vinho não é, por exemplo, o vinho que Cristo oferece. Qual é a diferença entre o vinho que Cristo oferece e o vinho que as igrejas caídas oferecem? O vinho de Cristo não tem fermento.
O vinho das igrejas caídas tem fermento. O vinho fermentado embebeda. O vinho, que é o suco de uva puro, não embebeda. Certo? Há sempre uma analogia que é feita entre o físico e o espiritual. Jesus ofereceu vinho puro, ou seja, suco de uva nas bodas de Canaã. Ele não ofereceu vinho fermentado. Certo? Vinho puro, suco de uva puro. E o inimigo, obviamente, né? Por a própria palavra de Deus diz, né? Fique longe do copo quando ele se mostra vermelho. Certo? Fermentou é o suco de uva fermentado que virou bebida forte ou vinho. Tá bem? A Bíblia não se contradiz, né? Vamos lá, versículo 3 então agora. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma... Levou-me em espírito a um deserto e vi uma... Vamos interpretá-la? Uma... Não. Uma... Igreja. Ok? Vamos colocar isso bem claro na Bíblia para que não haja erro. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 25, tá bom? Para que fique bíblico isso, para não haver mais dúvida, tá? Veja bem o que está dito aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da... O quê? Mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo faz um comparativo entre a mulher e a igreja. Simbolicamente então, profeticamente então, biblicamente então, mulher em profecia é igreja. Quanto a isso, não pode haver dúvida, tá bom, meus irmãos? Não pode haver dúvida, porque amanhã nós seremos chamados para dar razão da fé que temos, inclusive profética, e temos que estar preparados, né? Ok? Então, versículo 3 de novo. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma besta de cor escarlate. Então ele vê uma igreja. Vamos colocar a imagem aí de novo para os irmãos poderem acompanhar. Então vê uma mulher, e esta mulher está sentada em cima de uma besta de cor escarlate, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lembrem-se, em profecia, o que você vê não é o que você deve entender. Ele mostra uma figura, mas essa figura deve ser interpretada como? Deve ser interpretada pelo que eu acho. É isso? Não. Como é que deve ser interpretado? Está escrito. Amém. Deve ser interpretada pelo que está escrito, não pelo que eu acho, porque senão eu não entendo. Nós vamos encontrar alguém dizendo, essa besta aí significa aquele prédio que caiu não sei aonde. Essa mulher aí significa, e cada um vai inventar uma história. Mas nós somos homens e mulheres bíblicos. A Bíblia é que mostra para nós o que significa cada uma dessas figuras. Então vamos ler de novo para ficar bem fixo na nossa mente. Levou-me em espírito ao deserto e vi uma igreja assentada sobre uma besta de cor escarlata. Vamos para o livro de Isaías. Não precisam ir, só marquem aí para vocês, porque se cruzar toda a Bíblia vai demorar demais para vocês. Vocês podem anotar e depois conferem para não ter erro, né? Isaías, capítulo 1, versículo 18. 1, 18. Vamos lá. 1,18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A quem Deus compara a cor escarlata? Pecado. Muito bem. Obrigado, meus irmãos.
Tá vendo como devagarinho a gente vai aprendendo? Vamos ler então até aqui, com paciência para ficar claro. A besta que vi, Apocalipse 17, meus irmãos. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja sentada sobre uma nação. Besta é nação. Lembrem-se de Daniel capítulo 7, onde ele tem um sonho, onde ele vê o leopardo, vê o urso. Lembram que nós estudamos isso? Ele vê o leopardo, o urso, né? Cada um daqueles animais, e cada um representava uma nação. Então agora ele está vendo, e a imagem que ele vê é uma igreja dominando uma nação cheia de pecado. Mas ela não é apenas uma nação vermelha, porque ela é uma nação cheia de pecado. Ela é mais que isso. Vamos ler. O que diz ali? Que estava cheia de... Versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de... Qual é o pecado da blasfêmia? João 10, 33. Não precisa ir até lá. Não te apedrejamos por nenhuma boa obra, mas porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então ela tem essa nação, tem pecados, cheia de pecado, e tem nomes de blasfêmia, ou seja, ela ensina que o homem é Deus. Vamos seguindo. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que é cabeça? Cabeça. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos ler os versículos 37 e 38. Veja que a Bíblia, ela se explica, mas tem que aqui, tem que ali, como diz a própria Bíblia. Porque é regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Muito bem, né? Então, Daniel 2, 37 e 38 vai nos dizer o que é cabeça em profecia. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Cabeça, então, o que é? Líder. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da verdadeira igreja? Cristo. Ele é ou não é o cabeça? A Bíblia não diz? Ele não explicou lá em Efésios também, né? Assim, ele é o cabeça da igreja. Cabeça, então, é líder, certo? E chifre, quem lembra? Quem lembra o que é chifre? Poder, muito bem, poder, tá? Então vamos ler agora e ajudem a interpretar. Pensem, vamos interpretar agora biblicamente. 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma nação cheia de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Qual é a blasfêmia? Arroga que o homem é Deus. E tinha 7, sem medo, vamos lá. Cabeça, 7 líderes. E 10 poderes. Muito bem. Agora veja que começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Ele vê, mas o que significa é o que estamos vendo, certo? Versículo 4. E a igreja estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. À medida que nós aprendemos e entendemos a profecia, vai ficando um pouco mais claro, né? Vamos seguir aqui, olha aqui. Leiam vocês agora, me ajudem. O que diz lá o 4? Vamos ler de novo. O que diz ali? A igreja está vestida de que cor? Que cor? Olhem lá. Qual é a cor? Púrpura e escarlate. A liderança se veste de vermelho, que é o escarlate, e púrpura. O que é púrpura? Roxo. É a cor dos bispos, roxo, e a cor dos cardeais, a cor vermelha. Mas o que mais que diz ali? E ela estava o quê? Vamos ler. O que mais que diz ali, irmãos?
Estava vestida de púrpura, escarlata, que mais? Adornada com ouro. É uma igreja rica ou não? Riquíssima. E inclusive, muito bem, né? Nós vamos ver ao redor do mundo uma igreja que de fato é riquíssima. Várias igrejas que são inclusive todo o seu interior feito de ouro, como esta, que é chamada inclusive de Gold Church, que quer dizer igreja de ouro. Certo? E temos várias, não é uma e nem duas. É uma igreja rica. O que mais? Leiam lá, por favor, continue. De pedras preciosas e de pérolas. Que mais? Tendo na mão um cálice de ouro. O que tinha na mão? Transbordante. O que tinha na mão? Um cálice. Há uma igreja só que no seu rito chamado sacrifício da missa usa o quê? O cálice de ouro. Não há muito que... A Bíblia, por isso dizemos, irmãos, precisa ter coragem para falar a verdade. Porque você vai dizer, né? Mas isso é um ataque. Não, não é um ataque. A única pergunta que nós temos que fazer é bíblico ou não? É só essa pergunta que o cristão não tem direito de questionar o que Deus diz. Agora, claro, alguém poderia dizer, não, isso não é assim. Tá bem, prove que não é. Abra a Bíblia e prove biblicamente que não é assim. É simples. O cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. Ponto final. É dolorido, mas, irmãos, essa eu pergunto, é uma mensagem de Deus para quem? Para nós. É uma mensagem de Deus para o católico. Ele tem o direito de saber que ele está sendo enganado. É um direito que ele tem, ou não? Ele tem esse direito. Por quê? E nós já vamos ver por quê. Será que Deus diria isso porque não gosta do Papa? Ele diria isso porque não gosta da Igreja Católica? Ele diz, sai dela, povo meu. Ele ama o católico. Por isso que ele dá essa mensagem. Porque eles enganam o católico. Eles enganam a nós. E Deus não quer que seu povo seja enganado. Não quer. Porque vejam, lembrem-se do começo. Vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Vai ser condenada pelo que fez. Vai ser condenada por ter dado vinho para todos os reis. Por ter levado milhões à perdição. Então ele está dizendo, ela vai ser condenada. Senhor, o que eu faço? Sai dela, porque senão você vai ser condenado junto. Vamos seguir então. Versículo 4 então. Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. O quê? A grande Babilônia, o quê? Das abominações da terra. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Conseguem ler? Vamos ler? Sacros, sacrosanta, lateranensis, ecclesia, omnium urbis et orbis, ecclesiarium mater et caput. Santíssima Igreja de Latrão, de todas as igrejas da cidade e do mundo. O que mais? Mãe e cabeça. Mãe e cabeça. Ela própria assume que ela é o quê? Mãe. E o que está dizendo ali? Leiam. O que diz ali? A mãe da prostituição. Mãe. E aí você diria, espera aí. Eu não sei se vocês sabem, já falamos alguma coisa sobre isso. O ecumenismo hoje está juntando centenas de igrejas. Centenas. A Igreja Católica recentemente foi questionada. Porque o que se questiona? Peraí, nós somos todos o quê? Nós que estamos aqui, somos todos o quê? Irmãos, certo? Somos irmãos, correto? E aí, alguém questionou, porque a Igreja Luterana está unida agora ao Vaticano, a Igreja Católica, né, a Batista está se unindo e várias igrejas se uniram. Então alguém levantou a seguinte pergunta: nós somos todos irmãos, não somos? O que foi dito? Não. A Igreja Católica é a mãe. Por quê? Porque eles entendem, né, os líderes entendem que nenhuma igreja chega aos pés dela. Ela é a mãe. Por isso é que eles ensinam, inclusive, que Pedro foi o primeiro Papa. Que não é verdade, claro, mas eles ensinam. Então, obviamente, da Igreja Católica, entre aspas, sai o Papa, que é, entre aspas, o líder da igreja. Então, como as outras igrejas não têm um Papa, não pode estar no mesmo nível. Por isso ela própria diz, ela é a mãe, ok? Muito bem, versículo 6.
Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Vi que há o quê? Vi que a igreja estava com o quê? Eu vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Veja que João, então, ele vê que a igreja estava embriagada agora com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Alguém recentemente disse, não, a Inquisição, onde a Igreja Católica moveu vários líderes para torturar e matar cristãos na época da Inquisição, eles dizem, inclusive, que os números foram muito pequenos. Pergunto, nós vamos ficar com a história ou com a Bíblia? Por quê? Porque está escrito. Amém. Vamos ler então o que diz ali, porque a Bíblia não mente e a gente consegue ver a mentira quando ela é dita. Olhem só o que diz ali. Vi que a mulher estava embriagada. Isso quer dizer que ela bebeu muito sangue. Não foi pouco. Fosse pouco, não diria que estava embriagada. Certo? Então vi que a mulher estava embriagada do sangue. Do sangue de quem? Dos feiticeiros e feiticeiras, como eles disseram? Não, de quem? Dos santos, né? E das testemunhas de Jesus. Certo? Essa igreja, ela é culpada no céu pela morte de milhões de cristãos. E o pecado desses cristãos, entre aspas, foi dizer, nós ficamos com a Bíblia. Ficamos com a palavra. E a história vai se repetir. A história vai se repetir. Aqueles que daqui a pouco disserem, quando todas as igrejas estiverem unidas, vejam bem, todas as grandes igrejas unidas, e aí vem pastores renomadíssimos, PhDs que fizeram teologia, que fizeram faculdade, que fizeram universidade, que têm doutorado, mestrado em teologia, que sabem, entre aspas, tudo da Bíblia, vão chegar para uma pessoa mais simples, como pastor, como a irmã, e vão dizer, não, é assim. E você vai ter que dizer, está escrito. E é o que vai valer. Só que, claro, vai se repetir a história. Você fez teologia, irmão? Não, não fez, então você não sabe nada. É o que vão nos acusar. E aí, claro, nós saberemos, teremos que dar a defesa da nossa fé pela palavra, e só ela, que é o que basta. O cristão vive de toda palavra que vem da boca do Senhor, né? Agora João então vê que a igreja estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Como é que João não iria ficar admirado, irmãos? João viveu numa época em que ele viu quem perseguindo a igreja? Roma. Ele viu Roma perseguindo a igreja. Ele viu Nero, ele viu Domiciano, o próprio Domiciano que mandou ele para a ilha de Patmos preso. Mas agora no futuro ele vê a própria igreja perseguindo. Para ele, se você perguntasse, João, o que é a igreja? Para João a igreja era simples, a igreja somos nós, ele diria. A igreja somos eu, somos Pedro, Tiago, né? E os irmãos, Estevão que morreu, e esse povo todo que está aí, que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas agora ele vê uma igreja que diz que é cristã e está matando quem? Os cristãos. Qualquer um ficaria admirado. Ele, mas como é que pode? Agora a igreja está matando os próprios membros? Como é isso? Claro, porque o que ele vê é uma igreja corrompida, né, que usa o nome de cristã, mas não é. E a gente tem que entender bem isso. Igreja católica, apostólica, romana. Romano é romano. Não é cristã, nunca foi, nunca vai ser. Né? Já falamos sobre isso também. Agora é claro que ela apresenta uma face cristã para enganar. Certo? Mas ela nunca foi cristã, de fato, e nunca vai ser. Tanto é verdade que se você observar, por exemplo, a igreja cristã é movida por 10 mandamentos simples. Um deles diz, não farás para ti
imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra. Esta outra igreja diz, pode fazer. Não só fala para fazer, como vende também. Pergunto, isso é cristianismo? Nunca foi, nunca vai ser. Deus diz, não é para fazer, e o cristão diz o quê? Se Deus falou que não é para fazer, não faço. Não há argumento para isso. Agora, claro, uma igreja que se diz cristã, faz. E aí vem o problema, né? Então, de novo, versículo 6, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, para quem que o anjo vai dizer? Para João. Disse para João. E para quem mais? Para nós, hoje. O que é anjo? Agora, vamos lá. Quem lembra? Anjo. Mensageiro. Quem está falando hoje para vocês? O mensageiro. O mensageiro é um anjo literal? Não, simboliza os anjos. Porque são mensageiros, se trazem uma mensagem do céu. Então o mensageiro agora, e ele lá, vale os dois, lembrem-se, Apocalipse 1:19, vamos ler para deixar isso bem claro sempre, irmãos. Apocalipse 1:19, o que diz? Quem lembra? Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas do presente, né? Perdão, as coisas que tem visto, as coisas do passado, as que são, as coisas presentes e as que depois desta vão acontecer. Então nós temos um cumprimento passado, um cumprimento presente e um cumprimento futuro, certo? Também tem que tentar sempre ter isso em mente, né? Então, o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, peraí. Até aqui nós estávamos puramente no terreno profético. Mas eu acredito que qualquer um que acompanhou viu que a própria Bíblia respondeu profeticamente o que significa cada elemento. Correto? Sim. Agora, imagine você estando lá no lugar de João. Você viu uma imagem, ficou admirado com o que viu, olhou aquilo tudo, viu a igreja perseguindo, viu aquela mulher perseguindo, e agora ele olha e ele está admirado. E o anjo agora diz para ele, leiam de novo. O anjo disse, por que você se admira? Eu quem? O anjo. Te direi o mistério da mulher, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Voltem um pouquinho, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Voltem um pouquinho aí, vamos ler de novo isso aqui. O que diz ali? Apocalipse 1, 1. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de quem é a revelação do Apocalipse então? Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu as enviou, amém, e as notificou a João seu servo. Pergunta então, esse anjo tem autoridade do céu ou não? Sim ou não? Sim. E ele está dizendo, por que te admiras? Agora, o anjo vem então e diz, eu te direi o mistério da mulher, da besta aqui atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir daqui, é o próprio anjo que está mostrando o que significa a profecia. Alguém alguma vez me disse assim, não, mas pastor Rogério, essa interpretação não está certa. Eu disse, converse com o anjo, discuta com ele, não comigo. Se você diz, não, eu não aceito, o teu problema não é comigo, o teu problema é com o anjo de Deus. Porque ele está dizendo, eu te direi o mistério. E para nós agora é simples. Se alguma coisa que o irmão Rogério disse aqui não bate com o que o anjo vai dizer, podem ter certeza que o irmão Rogério disse coisa errada. Porque tem que bater. Correto? O que vimos até agora tem que bater. E o anjo vai mostrar de uma outra maneira o que nós vimos completamente pela Bíblia. Embora fiquemos também pela Bíblia. Vamos ver?
Então, eu te direi o mistério da igreja, de quem mais? Da nação que atrás, a qual tem 7 e 10 poderes. Vamos voltar um pouquinho no passado, para ficar isso bem simples, tá? É só voltar um pouquinho no passado. Por quê? Porque são as coisas que são, as que foram e as que virão. Amém? Olhando o que foi no passado, a gente aprende o que será o futuro, ou não? Sim. Sim. Olha aqui. No passado, Roma foi invadida e foi esfacelada por quantos povos? Os povos bárbaros. Quantos foram? Olhem lá. Vamos contar. Anglo-saxão, alamanos, francos, burgúndios, lombardos, visigodos, suevos, érulos, vândalos, ostrogodos. Quantos? 10. 10 poderes que esfacelaram Roma e deram lugar a quem? Ingleses, alemães, franceses, suíços, italianos, espanhóis, portugueses e aquelas nações que finalmente o papado expurgou. O último foram os ostrogodos no ano 538. Agora, vamos voltar um pouquinho, tá? Aqui. E vamos rememorizar isso. Vejam bem. A profecia se cumpriu parcialmente no ano 538, quando os ostrogodos caem, certo? O papado inicia a chamada supremacia papal, e com esta supremacia até o ano 1798, perseguiu e matou milhares de cristãos. E usou quem? Usou exatamente aquelas nações, a Inglaterra, a Alemanha, a Europa. Ela uniu todos esses poderes a ela e fez o que fez. Bom, vamos seguir um pouco mais, isso vai ficando mais claro. Diz o versículo 8 agora. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui nós vamos ter que prestar bastante atenção, irmãos, porque é muita informação, certo? Muita informação. Vejam bem, tá? Leiam aí o que diz. O Tratado de Latrão foi o acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé, Igreja Católica, em 1929. Com o Tratado de Latrão foi criado oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano, um pedaço de terra soberano sob domínio da Igreja Católica. Vejam bem. Do ano 538 ao ano 1798, a Igreja Católica, através dos 10 chifres, perseguiu e matou. No ano 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai lá, leva preso o Papa e confisca as terras do Vaticano. Do ano, então, 1798 até o ano 1929, não era. Vejam o texto, leiam de novo. Vamos ler aqui, ó, para ficar bem claro, tá bom? Olha o que diz ali. A besta que viste, o quê? Foi. Peraí, foi quando? De 538 até 1798. Foi. Já não é do ano 1798 até o ano 1929. Mas o que diz ali? Foi, já não é, mas o quê? Há de subir do abismo e vai à perdição. Então vejam, repetindo, do ano 538 a 1798 não é, perdão, era. Do ano 1798 a 1929 não era. A partir de 1929 passa a ser de novo, porque diz que a besta teria a ferida mortal curada. Então, o Tratado de Latrão foi acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé, a Igreja Católica, em 1929. Então, a partir de 1929, ela começa a subir do abismo. Ou seja, ela estava no ostracismo e ela começa a subir novamente, ok? Esse é um cumprimento, tá? Vamos ler o restante aqui. Tá complicado até aqui, meus irmãos? Não. Tá dando para entender? Sim. Tá ok? Eu sei que é bastante informação, mas vale a pena estudar, né?
A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Claro, por quê? Pergunto. Nós estamos vendo a besta era, matou bilhões de cristãos. Não é, porque não está matando. Mas diz que vai matar de novo. Pergunto. Quando ela começar a matar de novo, vocês vão se admirar? Não. Por quê? Porque já sabem. Já sabem. Nós já estamos dizendo que vai acontecer pela Bíblia. Quem é que vai se admirar vendo isso? O mundo. Os que habitam na terra se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Esse é o cumprimento passado e o cumprimento futuro dentro do que ocorreu no passado. Então, 1929 ela passa a se recuperar, mas ainda não se recuperou totalmente. Por quê? Porque ela ainda não é uma besta que está perseguindo. Tá bem? Mas existe um outro cumprimento. Leiam de novo. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse, voltem um pouquinho de novo, Apocalipse 13, 18. Alguém leia, por favor, Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcula o número da besta, porque é o número de um homem. Ok. Tá bom até aqui, meu irmão. Seu número é? Qual é o número? 666. Então, peraí. Agora Deus está falando com você. E Ele está te dizendo assim, ó. Aquele que tem entendimento, calcule. Se Deus te diz que é para calcular, o que é para fazer? Para calcular. Mas ele diz, o número é 666. Infelizmente está um pouco ruim aqui, eu não sei dizer porquê, mas enfim, tá? A gente vai mostrar aqui. Vejam bem. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, meus irmãos e irmãs, façam um favor a si mesmos. Esqueçam essa conversa de que a marca da besta é o chip. Esqueçam essa conversa de esqueçam isso tudo, por favor. A marca da besta é a marca da besta. E a besta, quem é? É dito claramente aqui. Claramente. A marca da besta, e nós não estamos falando da marca, mas a marca da besta é a marca, obviamente, de quem? Da besta. Você não vai conseguir saber qual é a marca da besta se primeiro você não souber quem é a besta, óbvio. Não tem como. Eu primeiro preciso saber quem é a besta para depois saber qual é a marca dela. E ele não me diz claramente qual é a marca, mas ele me diz claramente quem é a besta. Pergunta, irmãos, 2 mais 2, quanto é? 4. Pode ser 4,1? Não. Pode ser 4,2? Pode ser 3,9? Não. Sabem por quê? Porque a matemática é o quê? Precisa. Deus chega em algum momento e diz assim, tá bom, eu te dei todo o Apocalipse 13 para identificar a besta. Você não quis aceitar. Então eu vou te dar uma matemática, porque matemática não falha. Certo? Matemática não falha. Então, ele te dá que o número da besta é 666. E é para calcular. Como é que eu posso calcular se eu não tenho nenhuma conta? Eu tenho que buscar na história e eu vou encontrar que os nomes de blasfêmia... O que é o nome de blasfêmia? Blasfêmia o que é? O homem passar-se por Deus. Todo papa se autodenomina vicário filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ele não quer dizer que, como nós que dizemos somos filhos de Deus, ele está dizendo que ele é o vicário filho de Deus. Ele está dizendo que ele é o próprio Cristo. Certo? Isso quer dizer, porque se diz sacrifício vicário. Por isso se diz sacrifício da missa. Certo? E a declaração é, o Papa não é apenas o representante da terra, é o próprio Cristo feito carne. Olha onde vai. Então nós temos que todo Papa tem um título, Vicarius Filii Dei. Me ajudem. V, quanto vale?
Em números romanos, lembre-se que estamos falando de Roma. V quanto vale? 5. I, 1. C, 100. A, nada. R, nada. I, 1. V, 5. S, nada. F, nada. I, 1. 50. L, I, 1. 1. D, 500. E, 0. I, 1. Total, pode somar quantas vezes você quiser. 666. E não é coincidência. Palavra de Deus não tem coincidências, irmãos. Alguém diria, tem mais? Tem. Toda igreja católica, todo o clero católico se autodenomina Dux Cleri. Dux Cleri. Pode fazer a conta também. 666. Não tem como errar, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, tá? Que o próximo versículo, ele vai nos dar mais bases, porque só isso deveria ser suficiente para o povo de Deus, mas Deus não deixa o seu povo absolutamente em dúvida, né? Diz o que aqui, ó, no Apocalipse 17, vamos um pouquinho para frente, tá? Diz o que? A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. 9 agora. 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. Se vocês observarem, olhem só como Deus é fantástico. Ele diz o que aqui? Aqui há sentido, que tem sabedoria. Deus faz uma ligação. Voltem em Apocalipse 13, 18 para vocês verem o que diz ali. Aqui há sabedoria. Veja que é o mesmo pêndulo que ele faz, para que você não erre. Pode ver ali, ó. Aqui há sabedoria. Calcule o número. Volte então para o 17, para isso ficar claro. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7. Vamos lá. As 7 cabeças são 7? Não. Líder é cabeça, tá? As 7 cabeças são 7. Vejam, vamos ficar com o que ele diz agora. Vocês já vão ver como vai se completar isso. As 7 cabeças são 7. O que diz ali? O que está escrito, irmãos? Montes. Vejam, lembrem-se. Por que agora... Vejam bem, o pastor mudou. Não. Por que agora eu estou dizendo que não é cabeça? Porque o anjo está o quê? Interpretando. O anjo está dizendo, as 7 cabeças que você viu são 7 montes. Então agora você tem que ficar com o que o anjo diz. Ah, mas o pastor Rogério disse que cabeça era líder. Calma. Vamos ter paciência e já vamos ver se é ou não é, tá bem? Então, em primeiro lugar, entendam que o anjo está dizendo, as 7 cabeças são 7 montes. E o que mais? São 7 montes, o quê? Sobre as quais a igreja, a mulher está assentada, localizada. Olhem lá, olha só. Pode entrar na internet e vocês vão ver. O que diz ali? Roma, cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes. Ele está dando a localização geográfica para ninguém errar. Veja, ele está dizendo, olha, é a cidade dos 7 montes. A cidade dos 7 montes é Roma, irmãos. Roma. A cidade, isso aqui está na Wikipedia, irmãos. É só abrir a internet. A cidade das 7 colinas foi fundada em 753 a.C. sob uma das 7 colinas. Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célia, Aventino e Palatino. Isso está aqui, ó. Está até o mapa aqui. Da onde? E Roma é conhecido como a cidade das 7 colinas, ou cidade dos 7 montes, como preferirem, né? Agora vem o que falamos, olha só. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7. Agora vocês veem o que eu falei. O que eu disse? Cabeças são líderes, reis. Veja que o anjo, ele amplia o entendimento para nós, deixando muito claro. Ele dá dois entendimentos para a cabeça, montes e líderes, ou reis. Não há como errar, né? Ele deu a localização. Ele está dizendo que o Vaticano fica em Roma, que a igreja está em Roma. E agora ele diz de 7 líderes. Pergunto, quais são os líderes do Vaticano?
Vamos voltar para ficar bem claro isso? Para não ter um erro. Diz lá, olha lá, ó. O Tratado de Latrão foi acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé em 1929. O Tratado de Latrão foi criado, vejam bem, em 1929 foi criado oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano, um pedaço de terra, o quê? O que é isso aqui? Soberano, é uma nação soberana, ela não deve nada para Roma, ela não é uma, embora ela esteja em Roma, ela é uma nação o quê? Soberana, não é como o estado do Paraná que pertence ao Brasil, ela não pertence a Roma, ela é soberana, certo? Ela é independente, sob domínio, quem domina ela? Igreja Católica. Então, se esta besta é o Estado do Vaticano, que é uma nação, e tem reis. Quem são os reis que mandam nela? São os papas. Não tem como. E ela é soberana, ok? Vamos voltar um pouquinho, né? Aqui. O que mais que diz ali? Veja, o 9, né? De novo. Aqui há sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes. Nós vimos a localização geográfica sobre as quais a mulher está localizada. E são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. Outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Ora, se são 7 líderes, 7 reis... Obviamente que nós temos que entender a partir de quando começa essa contagem. Esse é o grande desafio. Esse era um desafio que nós tínhamos ao estudar. Essa profecia nós começamos a estudar no ano de 2000. 2000, por favor, gravem isso. No ano de 2000 nós começamos a estudar. E no ano de 2000, vamos ler de novo isso aqui. Vamos lá. Olha só. São também 7 reis. Quem são esses reis? São também 7 papas. 5 já caíram. 1 existe. No ano de 2000 nós entendemos parte desta profecia. Então no ano de 2000, quem é que era o papa? 1 existe. Quem lembra? Uma pista. João Paulo II morreu no ano 2005. Subiu ao poder no ano 1978. Quem estava no poder no ano 2000? Quem existia? João Paulo II. Vejam só. São também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Logo após estudar esta profecia, nós escrevemos um artigo sobre essa profecia e jogamos na internet. E nós dissemos o seguinte, pastor. Não sei qual será o próximo Papa, mas uma coisa seguro, vai durar pouco tempo. Porque se a profecia estivesse certa, ele ia durar pouco tempo, o próximo ou não? Sim, porque a Bíblia diz, vai durar pouco tempo o próximo. Um existe, o outro não veio, quando vier convém que dure pouco tempo. Curiosamente, é claro que existem desdobramentos na profecia, mas curiosamente, no discurso de posse do Papa Francisco, quem lembra, do Papa Bento, quem lembra quando ele subiu e fez o primeiro discurso dele? Primeiro, a profecia ficou lá, na internet. O primeiro discurso dele foi: no curto período de tempo que estarei à frente da Igreja Católica, seguirei os passos do meu antecessor. Quando ele gravou isso, choveu de gente perguntando, mas como que você sabia? De onde vem isso? E começou-se a estudar essa profecia. Agora, é claro, o que quero deixar os irmãos daqui para frente é algo que ainda estamos estudando, tá bem? Nós vemos que há muita coerência no que estamos estudando, mas ainda estamos estudando. Por quê? Porque Deus vai desdobrando as coisas à medida que elas vão ocorrendo, tá? Então, por exemplo, né? São também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outro não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo, tá? Vamos ver aqui algo para que os irmãos acompanhem. A data, vejam bem, quando foi que a Igreja Católica e o Vaticano passou a ser um Estado soberano? Quando passou a ter reis? Quando? 1929. Então, se nós tivéssemos que contar a partir de uma data, que data seria? 1929.
Nós escrevemos uma carta para a senhora Enza Derme. Enza Derme é a pessoa responsável pelas relações públicas do Vaticano. Nós mandamos uma carta a ela, pastor, perguntando a partir de que data o Estado do Vaticano passou a ser uma monarquia para poder ter reis. A resposta foi dela, está registrada num livro nosso, a carta que ela nos enviou. Ela diz claramente: o Estado do Vaticano passou a ser uma monarquia oficialmente a partir do Tratado de Latrão no ano 1929. A resposta dela, certo? É um documento deles, não há como fugir. Então, irmãos, se a profecia estar correta nesse aspecto, a data de 1929 teria que bater com o início da contagem dos 7 papas ou reis. Vamos ver se bate? Aqui começa a ficar mais complexo. Vejam bem, me ajudem a ler de novo o versículo lá, por favor, me ajudem a ler. Vamos lá. O que diz lá? Versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, certo? Então vamos lá, ó. Vejam bem, nós temos aqui do ano 1922 a 1939, Pio XI. Por quê? Obviamente, o Tratado de Latrão aconteceu no ano 1929. Então teria que começar a contar com ele, correto? Por quê? Porque nós temos o Tratado de Latrão no período dele, tá bem? Muito bem. Depois vem Pio XII, aí é João 23, tá um erro ali, tá? Paulo VI e João Paulo I. Por quê? Porque até aqui, em 1978, né, alguém viria, que é o sexto, certo? Então, 5 já caíram. Ele está vendo isso aqui, se for, né, formos ver o futuro, certo? Então, 5 já caíram. O que diz ali? Existe. No ano de 2000, nós estávamos estudando, quem era o que existia? João Paulo II. O outro não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Quem veio? Tempo. Só que aqui tem um porém, né? Bento e Francisco. Por quê? Porque em realidade nenhum papa pode renunciar. Vocês já ouviram dizer que eles dizem que Bento é papa emérito. Sabem por quê? Porque um papa é um cargo vitalício. Não há dentro dos cânones do Vaticano a renúncia. Ele continua sendo papa. Na verdade, Diogo Mainardi e um outro escritor italiano escreveram o seguinte, que Francisco não é papa, não pode ser papa. Por quê? Porque não se pode eleger um outro papa enquanto o papa anterior estiver vivo. Então está essa confusão, né? Mas independente da confusão, para que não haja, né? Uma vez que estamos no terreno da profecia, nós colocamos os dois, certo? E há uma outra curiosidade que vale a pena comentar aqui, tá? Irmãos, capítulo 13, falando da besta, capítulo 13 de Apocalipse, vejam bem. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 2. Diz o seguinte, ó. A besta que vi era semelhante... Olha, a gente vai ler o 1, só para vocês entenderem como é o mesmo caso aqui, ó. 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ok? Viram que é o mesmo? 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Mesmo caso. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Nada está aí por acaso. Existe uma outra curiosidade que os irmãos entendo devem saber. O leopardo era a Grécia. A Grécia era dominada por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que foi o rei da Grécia, quando ele morre, no lugar dele, Alexandre é considerado o notável, o chifre notável. Quando ele morre, 4 generais tomam o lugar dele. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4 tomaram o lugar daquele que foi Alexandre. Vocês viram que a besta, ele diz, é semelhante ao leopardo. Então é semelhante à Grécia. Correto? É bem possível, tá? É bem possível, né, que nós estejamos vendo um cumprimento também paralelo nesse sentido. Por quê? Hoje, irmãos,
nós temos 2 papas. Vejam, o notável, nenhum papa foi como esse aqui, concordam? João Paulo II, nenhum. Foi impressionante o que ele fez, né? Agora, quando Alexandre o Grande morre, 4 generais assumem a liderança da Grécia. Aqui, quando João Paulo II morre, nós temos hoje Bento, Francisco e temos André Nicolas e Peter Kolvenbach, que são 2 papas jesuítas, que também estão no poder. É pelo menos curioso você saber, né, que há uma correlação profética entre a Grécia, que é apontada como, né, parecida com a besta, e aquilo que está acontecendo exatamente hoje, tá? E mais, tem mais. Irmãos, aqui nós vamos ver algo interessante também. Cada um pode ir somando aquilo que entende, né? Olha só. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta, preste atenção ali, ó. A besta que era e já não é ela... Versículo 11, irmãos. É ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. Irmãos, como é que nós resolveríamos isso? Vejam bem, são 7 cabeças, não tem como fugir, certo? Porque aqui é ou um ou outro, correto? Ou um ou outro. Ou é aquele que o cânon diz que é o vitalício, ou é o outro, tá? Mas fato é que só tem 7 cabeças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem 8 cabeças, ou tem? Sim ou não? Não, não tem. Notem, vamos ler de novo, irmãos. Isso precisa ficar bem claro. Olha só. A besta que viste foi e já não é. E é ela, o quê? Não, versículo 11. A besta que viste foi e já não é. E é ela também. Não tem a palavrinha também aí? Também. É importante, não se pode perder palavras, irmãos. É ela também. Por que também? De novo. É ela também o quê? O 8º. Então vejam bem. Até aqui, nós tivemos, vejam, lembra que nós falamos que no passado se cumpriu com a besta que era e já não é, mas que virá. Por que ela era? Porque ela perseguiu. Parou de perseguir, mas ela vai voltar a perseguir. Correto? Aqui nós temos o quê? 7 reis. Até aqui, 7 o quê? Reis. Mas prestem atenção nisso. Olhem, vamos ler de novo para ficar bem claro isso, irmãos. A besta que era e já não é ela também o 8º. É do 7 e vai à perdição. Aqui foram 7. 7 o quê? Reis. Reis. Nenhum deles foi besta. Reis. Mas ele diz que a besta é o 8º. E é do 7. Tem que ser um da onde, então? Tem que ser um deles, ou não? Disse que é do 7. Correto? Diz que é do 7. Uma ferida mortal foi dada e foi curada, né? Que é o que lemos, certo? Volte um pouquinho para Apocalipse 13, versículo 3. Prestem bem atenção nisso, irmãos, que essa é a parte mais importante e a mais difícil. Olha só, 13, 2, tá bem? 13, 2. E a besta, o que é besta? Nação. A nação que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, etc, etc. E o 3 diz o quê? Viu uma de suas... Vejam lá, olhem lá. Olhem lá. Viu uma das suas, o quê? Cabeças. Como ferida de morte. Mas o que aconteceu? Essa ferida mortal foi curada. E toda a Terra se maravilhou. Então ele disse o seguinte, ó. Ele viu que uma das cabeças foi ferida de morte. Mas o que aconteceu? Embora a ferida de morte, a chaga mortal foi curada. E depois que ela foi curada, o que aconteceu? Toda a terra se maravilhou após a besta. Atentado em 1981 abalou o São João Paulo II.
João Paulo II sofreu um atentado na tarde de 13 de maio de 1981, uma das cabeças, em plena praça de São Pedro, no Vaticano, durante a audiência pública realizada sempre às quartas. O turco Mehmed Ali Agha disparou 3 vezes uma pistola Browning de 9mm e a menos de 7 metros de distância, ferindo gravemente o estômago, a mão esquerda e o cotovelo pontífice. Uma multidão de 10 mil fiéis presenciou o fato, incluindo Sara Bartoli, que na época era a criança que estava nos braços de um sacerdote no momento do atentado. 12 dias entre a vida e a morte, mas a ferida mortal foi? E depois que ele se curou, o que aconteceu? O que aconteceu depois que o Papa João Paulo II se curou? O que aconteceu? A terra se maravilhou seguindo a besta. Tanto é verdade que nunca um Papa foi tão reverenciado. Certo? Vamos ver um outro aspecto, que é curioso também sobre isso. Olha só. Desde que houve Papa, nós estamos no número 266. Certo? Nenhum deles fecha a conta, mas esse fecha. Johannes Paulus II, que é João Paulo II em latim. I1, V5, L50, V5, C100, V5, D500. Soma? 666. Então não só, porque lembrem-se, a besta primeiro era o papado. Mas depois a besta passa a ser um homem. Veja o que diz o texto, Apocalipse 13, 18. Olha só o que diz lá, 13, 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ele é um homem ou não? Homem. Seu número é 666. Por isso que dizemos, irmãos, cuidado com essa história de que a marca da besta é o computador de Bruxelas, a marca da besta é o código de barras, a marca da besta... Irmãos, a marca da besta é a marca do papado. A marca da besta é a marca do Papa. É o sinal da sua autoridade. Tá bem? Nós vamos estudar isso mais na frente, tá bom? O que queremos fixar é... E agora nós vamos entrar num terreno, irmãos, que é um terreno, obviamente, que a gente não... Aqui... Nós não queremos, irmãos, que ninguém saia por aí dizendo isso. Nós estamos estudando esse aspecto que queremos deixar aos irmãos, para que os irmãos também estudem, tá? Até aqui nós pisamos em terreno seguro, certo? Agora é motivo de estudo. E eu quero que os irmãos apenas considerem isso. Quem é o cabeça da Igreja de Cristo? Quem é o cabeça da Igreja de Cristo? Cristo. Ele é o cabeça da sua igreja. O que foi que o Pai fez com Cristo? Cristo vem à terra, morre, e o que o Pai fez com ele? Ressuscitou, certo? Ressuscitou. O papado assevera que ele é o próprio Cristo, certo? É o que o papado assevera. Capítulo 13, versículo 13 e 4, de novo. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram quem? Que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, alguma dúvida de quem é que dá poder e empresta poder à besta? Nenhum. Irmãos, Deus tem a sua igreja. A sua igreja se movimenta pelo poder de Deus. Mas o cabeça da igreja de Deus é Cristo. O diabo também tem a sua igreja. E também tem um líder, um cabeça. E esse cabeça também tem alguém que lhe empresta o seu poder. Isso é um fato. A guerra final será entre a igreja, a virgem pura de Cristo, e a prostituta, a corrompida. Essa é a guerra final. Deus protegendo a sua igreja por meio de Cristo. E o diabo protegendo a sua igreja por meio do seu, entre aspas, falso Cristo. Essa é a guerra final, irmãos. Agora eu pergunto:
O que o inimigo precisaria fazer para enganar todo mundo e dizer, de fato, o Papa é Cristo? O que precisaria fazer? Deus ressuscitou o seu filho. Sim ou não? Sim. Se o inimigo conseguir o engano dessa natureza, engano, porque ele não pode ressuscitar ninguém, ele leva o mundo arrastado. Por quê? Porque ninguém poderia aceitar o fato, entre aspas, de que o Papa sendo ressuscitado não fosse de fato quem ele disse ser. Lembrem-se que o papado diz que ele é o próprio Cristo. Imaginem se o inimigo pudesse fazer isso. Agora vamos ver Apocalipse 11. Voltem para Apocalipse 11 um pouquinho. (11:11). Falando das duas testemunhas de Jesus, Apocalipse 11, versículo 11, tá? Vamos ler o 10 e 11 para ficar mais claro. Olha o 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. No final, dois profetas se levantam. Esses dois profetas são os santos de Deus e as testemunhas de Deus que se levantam, mas eles serão mortos. A Bíblia apresenta aqui um pouco antes, tá? O versículo 11 diz assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo da onde? De Deus. Vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés. Prestem bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia faz questão de dizer que os profetas, os servos de Deus, o Espírito vindo de quem? De Deus. Por que Deus diria isso? Se só pode ressuscitar alguém se o poder vier de quem? De Deus. Mas ele faz questão de dizer que os servos de Deus, os profetas de Deus, ressuscitam pelo poder de Deus, porque haverá um engano, um outro poder que, entre aspas, poderá ressuscitar através de um engano alguém. Vejam, voltem para Apocalipse 17, com isso a gente encerra, tá? A gente encerra com isso. Versículo 17, 8. A besta que viste foi. Vejam, nós temos 2 cumprimentos. Qual foi? Qual que morreu? Um que nós vimos que pode ser identificado. Johannes, Paulos, segundo. A besta que viste foi, já não é, e há de subir da onde? Do abismo. Vamos permitir que a Bíblia responda para nós o que é subir do abismo. Alguém, por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11. 28, Samuel, 1 Samuel 28, 11. Primeiro Samuel 28, 11. Por favor, separem aí. Quem lembra o que aconteceu aí? 28, 11. Vou ler para os irmãos. Pode ser, irmão, por favor. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Perdão, olhem o termo. O que disse ali? A quem te farei o quê? Subir. Ótimo. Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Faze-me subir a Samuel. Qual é o termo? Não é o mesmo lá? Lá diz subir do abismo, certo? Aqui a Bíblia está dizendo, olha só, a mulher então é uma feiticeira, diz: a quem te farei subir? Saul diz: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, o que ela disse? Versículo 13. Vejo deuses que sobem da terra. Uma feiticeira agora está vendo o quê? Demônios que sobem da terra. Ela chama de deuses porque ela é uma adoradora pagã. Mas quem que está de fato subindo? Demônios. E o demônio está se fazendo passar por quem? Por Samuel. Olha só. Vejo deuses que sobem da terra. Vejo demônios. Tem deuses que sobem da terra? Sim ou não? Não.
Vejo deuses, vejo demônios que estão subindo da terra. Ele disse, Saul, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Olha só o demônio aqui se fazendo passar por quem? Pode, por Samuel. Veja agora o que diz o texto ali. O que diz? Versículo 14. Lhe disse, como é a sua figura? Disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. E o que diz ali agora? Leiam. Quem consegue ler? Entendendo Saul, que era Samuel, inclinando-se com o rosto em terra e se prostrou. Um líder, irmão, do povo de Deus, se apostatou tanto de Deus, vem um demônio se passando por Samuel, o que ele fez? Se prostrou e o quê? O adorou. Irmãos, prestem atenção nisso. E ele, inclusive, diz o quê? Entendendo que era. Não disse que era Samuel, leiam de novo. Entendendo, irmãos, a pessoa quando se apostata de Deus, tendo sido uma vez um servo de Deus, a apostasia dele chega a um ponto que ele vê um demônio e entende que é Deus. Olha o absurdo disso. Se inclinou para um demônio. Agora, o que quero mostrar para os irmãos é, o termo subir é o que então? É como o moderno espiritismo, é a necromancia, é quando um demônio vem como se fosse uma pessoa que foi para a sepultura, fazendo-se passar. Saul conhecia bem a Samuel, sim ou não? Sim, mas ele olha o demônio fazendo-se passar por Samuel e achou que era Samuel. Por favor, é isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. O termo subir na Bíblia é quando alguém, entre aspas, é quando um demônio se faz passar por alguém e faz de conta que está sendo ressuscitado. Vejam bem o peso que tem isso, irmãos. O espiritismo é a moderna feitiçaria que lá no Éden, quando foi dito, Deus disse, se comer do fruto, morrerás. O diabo disse o quê? Não morrerás. O espiritismo tem base nisso. Agora, vamos, e com isso finalizamos, irmãos, tá? Apocalipse 17, ele diz o quê? Vamos ler de novo para ficar bem gravado isso, ó. A besta que viste foi, já não é, nessa época que estamos, não é, ou é? Não é, porque o Papa está morto, e há de subir do abismo. Subir, então, é o quê? É uma contrafação demoníaca, como aconteceu lá, porque a Bíblia que tem que explicar para nós. Mas vejam que não é só isso. Abismo que é na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos 10, versículo 7. Vou ler aos irmãos. Podem, quem quiser só anotar, anote, mas nós vamos ler. Romanos 10, 7. 10, 7. Vou ler o 6 também para ajudar, tá bom? Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Lá diz, subirá do abismo. Quem subirá do abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos. Isso é a Bíblia falando. Abismo é trazer dentre os mortos. Certo? Então nós temos que o termo aplicado aqui para Apocalipse 17 que diz, se, claro, estamos no caminho certo, porque parece quase inacreditável que isso possa ocorrer, né? Mas nós não somos um povo que deve duvidar da palavra, nós podemos duvidar de que a interpretação possa não estar 100%, mas é um fato, irmãos, que a Bíblia está dizendo, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo. Subir em relação à morte, nós sabemos, é a contrafação, como dizemos, e abismo é trazer dentre os mortos. E obviamente que o Papa não será trazido dentre os mortos por Deus. Será pela contrafação do inimigo. Então, o que pode ocorrer é que o inimigo faça uma contrafação violenta, como foi feito lá com Samuel, fazendo de conta que volta ao Papa João Paulo II, porque lembre-se, o 8º é dos 7, não tem outro. E ele voltaria fazendo-se passar por Cristo, que ressuscitou, e esse será o engano que a maioria esmagadora da terra vai cair.
Imaginem só agora o Papa voltando, dizendo-se ser o Cristo ressuscitado, e o povo que já acredita que ele é o santo na terra, se inclinando aos seus pés. E aí a Bíblia diz, vejam como nós podemos estar perto disso, porque diz, né, subirá do abismo e vai à perdição. É o fim, né? Irmãos, eu quero agradecer a paciência de todos. Sei que não é um tema fácil, é um tema que nós ainda estamos estudando, mas resolvemos compartilhar porque entendo que a igreja precisa conhecer essas coisas, né? A igreja pode, inclusive, estudar agora com mais afinco, mas eu digo assim aos irmãos, é muita informação para que tudo esteja 100%, mas também é muita para que tudo esteja errado. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.